O plano de Deus já está em ação. Você já parou para pensar que nada do que você vive é aleatório? Nem a alegria que chega de repente, nem a dor que parece injusta, nem a mudança que você não pediu, nem o atraso que te irrita, nem a porta que você tentou abrir com todas as forças, e mesmo assim não abriu. Porque por mais que em alguns dias a vida pareça um quebra-cabeça espalhado no chão, existe uma verdade que atravessa todas as fases. Deus não trabalha com coincidência. Ele trabalha com propósito. E eu sei que tem momentos em que você olha ao redor e pensa, tá, mas como isso pode ter sentido? Como uma perda pode ter propósito? Como uma decepção pode ser direção? Como um atraso pode ser cuidado? É justamente por isso que esse vídeo existe. Porque quando você entende isso, uma coisa muda dentro de você. Você para de se sentir perdido, mesmo sem ter todas as respostas. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E quando a palavra diz todas, ela não está escolhendo só as coisas boas. Ela está incluindo também as confusas, as dolorosas, as que você não entende. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um daqueles momentos em que as peças não se encaixam, em que você tenta controlar tudo, mas tudo parece escorrer pelos dedos. E é nessa fase que muita gente desiste. Não porque não tem fé, mas porque está cansado de não ver sentido. Só que existe algo que você precisa ouvir com muita clareza. O propósito de Deus não precisa ser entendido para estar funcionando. Ele não precisa da sua compreensão para existir. Ele só precisa da sua permanência. Então, antes da gente começar de verdade, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreve nos comentários: eu confio no propósito. Não como frase bonita, mas como decisão. Porque tem dias em que a fé não é sentir arrepio. A fé é continuar, mesmo sem enxergar o mapa inteiro. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Porque esse tipo de conteúdo não é só para ouvir, é para viver. Respira fundo agora, porque a partir daqui a gente vai entrar em algo profundo. Quando a dor revela o caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa que pode mexer com você. Você já percebeu como a vida muda, exatamente nos dias em que a dor aperta mais? Parece estranho, mas muitas vezes é assim. É no dia em que você pensa, eu não aguento mais, que algo dentro de você começa a se mover. E não é porque você queria sentir dor. Não é porque você merecia passar por isso. Não é porque Deus gosta de te ver sofrendo. É porque às vezes a dor é o empurrão que tira você do lugar onde você estava morrendo por dentro, sem perceber. A dor não pede licença. Ela entra sem bater, bagunça suas certezas, quebra seu controle e por alguns instantes faz você acreditar que perdeu o rumo. Mas e se, na verdade, for justamente aí que o rumo verdadeiro começa a aparecer? Porque quando tudo está bem, você continua do jeito que está. Mesmo sabendo que tem coisa desalinhada, mesmo sabendo que tem porta que você está forçando, mesmo sabendo que tem caminho que já não combina mais com você. A gente se adapta ao desconforto, a gente chama de normal aquilo que já virou peso. E a dor chega para interromper esse normal que está te destruindo. A Bíblia está cheia desse padrão. Tem gente que só olhou para Deus depois de cair. Tem gente que só entendeu o caminho depois de perder o chão. Tem gente que só mudou de rota depois do impacto. E é por isso que Romanos 8:28 é tão forte, porque ele não promete que tudo vai ser fácil. Ele revela que tudo pode ser útil nas mãos de Deus, até o que você jamais escolheria. Às vezes, a dor revela o caminho porque ela revela a verdade. Ela arranca máscaras. Ela mostra quem fica. Ela mostra o que é real. Ela mostra o que não sustenta mais. Tem dores que não são o fim, são o começo de uma reconstrução. E eu quero te lembrar de algo. Se você ainda está de pé, é porque a dor não veio para te destruir. Ela veio para te transformar. Tem uma coisa que a dor faz muito bem. Ela te obriga a olhar para lugares que você evitava. Quando tudo está confortável, você não quer mexer no que está errado. Mas quando dói,
você finalmente faz perguntas que precisava ter feito antes. Por que eu continuo aqui? Por que eu insisto nisso? Por que eu aceito tão pouco? Por que eu tenho medo de recomeçar? Por que eu estou carregando o que não é meu? E isso dói, mas também liberta. A dor também revela forças escondidas. Você já teve aquele dia em que pensou, eu não vou suportar mais um minuto, e mesmo assim suportou? Já teve aquele momento em que você achou que ia cair e ficou de pé? Isso é muito mais do que força humana. Isso é resistência sendo construída. A palavra diz em Tiago 1 que a prova da fé produz perseverança. Ou seja, o que parece quebra, muitas vezes, é maturidade sendo gerada. E presta atenção nisso. A dor não revela o caminho porque ela sabe mais do que você. A dor revela o caminho porque quando você muda por dentro, você enxerga por fora. O caminho sempre esteve ali, mas você não era a pessoa certa para enxergar ainda. Por isso, certas direções só fazem sentido depois de lágrimas. Certas escolhas só nascem depois de uma quebra. Certas respostas só chegam depois do silêncio. E eu sei que você queria que Deus explicasse tudo agora. Mas tem fase em que Deus não explica, Deus fortalece. Tem fase em que Ele não detalha, Ele guia. Tem fase em que Ele não mostra o mapa inteiro. Ele só diz, confia no próximo passo. E quando esse próximo passo vem, você percebe, a dor não te parou, ela te alinhou. Talvez hoje você ainda esteja no meio desse processo. Então eu quero declarar algo sobre você. Nada do que você chorou foi desperdiçado. Nada do que você perdeu foi em vão. Nada do que te feriu passou sem produzir algo. Existe um fio invisível costurando cada detalhe. E mesmo que você ainda não veja, Deus vê. E isso nos leva ao próximo ponto, porque muita gente não está lidando só com dor. Está lidando com uma coisa que irrita mais ainda: o atraso. O atraso que salva a sua vida. Você já reparou que algumas coisas que você queria muito simplesmente não aconteceram na hora que você imaginou? E você olha para trás e pensa, se aquilo tivesse dado certo naquele momento, minha vida seria diferente. E talvez seria mesmo. Só que tem um detalhe que você precisa considerar com muita honestidade. Seria diferente, para pior. O atraso dói. O atraso frustra. O atraso parece descaso. Parece que Deus esqueceu seu nome. Mas o atraso também protege. Às vezes o atraso é Deus segurando você. Exatamente no momento em que você ia correr para um lugar que te destruiria. Porque Deus não te dá só o que você quer. Ele te guarda do que você não vê. E aqui é onde a maturidade espiritual começa. Enquanto você reclama do atraso, Deus pode estar te livrando de um precipício. Você não vê o acidente evitado, você não vê a armadilha desviada, você não vê a dor que não aconteceu, mas o céu viu. Tem uma história na Bíblia que é perfeita para entender isso. A história de Lázaro. Quando Lázaro adoeceu, a família pediu para Jesus ir rápido. Era urgente, era agora, era corre. E o texto mostra que Jesus demorou. E imagina a mente humana naquele momento. Se ele ama a gente, por que não veio? Se ele pode, por que demorou? Se ele se importa, por que ficou longe? Só que o atraso não era descaso, era propósito em forma de tempo. Porque o milagre que Deus vai fazer em você não é só para resolver o problema, é para revelar algo maior. E tem coisa que só aparece quando Deus deixa passar o ponto humano da esperança. É quando você pensa, acabou. Que Deus mostra, agora eu vou fazer do meu jeito. O atraso também salva sua vida quando impede que você viva coisas sem preparo. Você acha que está pronto, mas às vezes você está pronto para receber e não está pronto para sustentar. E sustentar é mais difícil do que receber. Tem gente que pede portas, mas não aguenta o peso do que existe atrás da porta. Pede crescimento, mas não aguenta responsabilidade. Pede prosperidade, mas não aguenta maturidade. Pede relacionamento, mas não aguenta renúncia. Então Deus segura, não por maldade, por amor. A Bíblia fala muito de esperar no Senhor, mas não é aquela espera vazia, passiva, é espera que fortalece.
Tem coisa que Deus não te entrega rápido, porque se entregar rápido, você perde rápido. O que chega rápido demais, muitas vezes vai embora rápido demais. E o que é construído no tempo, cria raiz. O atraso também funciona como filtro. Ele remove do seu caminho o que não é sólido. Ele separa o superficial do verdadeiro. Ele desmascara o que parecia perfeito, mas era frágil. E talvez você esteja em uma fase em que você se sente parado. Mas eu quero te dizer com muita firmeza, você não está parado. Você está sendo preparado, porque existe um movimento acontecendo mesmo quando nada parece mexer. Tem um Deus trabalhando que não faz barulho. E esse trabalho silencioso geralmente é o mais profundo. Ele reorganiza suas prioridades, ele tira a pressa, ele amadurece sua fé, ele limpa seu coração. E de repente, quando a hora chega, as coisas destravam com uma precisão tão absurda que você entende. Se tivesse sido antes, eu teria estragado. E sabe o que é mais forte? O atraso também te livra de aceitar o pouco, só porque é rápido. Porque quando você cansa de esperar, você começa a aceitar qualquer coisa. Qualquer migalha emocional vira banquete. Qualquer porta meia aberta vira promessa. Qualquer quase vira destino. E Deus fala o não. Ele segura você para não se apaixonar por algo que vai te quebrar. Então, se tem algo atrasado na sua vida hoje, antes de chamar isso de perda de tempo, pensa assim: e se isso estiver salvando você? E aqui é onde a gente entra no ponto 3, porque às vezes não é só atraso. Às vezes é algo mais duro, uma porta fechada. A porta fechada que te protege. Você já se perguntou por que algumas portas que você tentou abrir com tanta força simplesmente não cederam? Você fez planos, você insistiu, você orou, você chorou, você tentou de novo e nada. A sensação é de rejeição. É como se o mundo estivesse dizendo: você não é bem-vindo aqui. Mas e se essa porta fechada não for rejeição, e sim proteção? Porque você só vê a porta, você não vê o que está atrás dela, você não vê o ambiente que destruiria sua paz. Você não vê a pessoa que te adoeceria por dentro. Você não vê o peso que você carregaria sozinho. Você não vê o tipo de dor que essa escolha traria. E Deus vê. Às vezes Deus fecha porque te ama. E isso é difícil de aceitar. Porque o coração humano quer entender tudo antes de obedecer. E tem uma verdade que quase ninguém admite. Nem toda porta que você quer combina com o seu propósito. Algumas portas são bonitas por fora, mas pequenas demais para o tamanho do seu destino. Algumas portas até parecem certas, mas são atalhos errados. Na Bíblia, existe um momento em que até Paulo, querendo fazer algo bom, foi impedido de seguir por certas rotas. Atos 16. Isso mostra algo muito forte. Até coisa boa pode virar caminho errado, se não for o tempo e o lugar de Deus. Ou seja, Deus não te guia só pelo "isso é bom". Ele te guia pelo "isso é certo para você", agora, dentro do propósito. Porta fechada também protege você de vínculos que parecem resposta, mas são armadilha. Quantas vezes você já achou que alguém era a pessoa certa e depois percebeu que teria sido um cativeiro emocional? Quantas vezes você já insistiu em uma oportunidade que, se abrisse, te colocaria em um ambiente onde você perderia sua essência? Porta fechada nesses casos é livramento disfarçado. E tem mais. Porta fechada também é Deus dizendo: você está mirando baixo demais. Às vezes você está lutando por uma porta pequena, porque está com medo de acreditar em algo maior. E Deus, em vez de deixar você entrar no pequeno, te empurra para aprender a esperar o grande. Porta fechada também é convite para amadurecer, porque tem portas que não abrem não porque Deus não quer, mas porque você ainda não está pronto para permanecer lá dentro. Muita gente pede porta, mas não se prepara para manutenção. Quer entrar, mas não quer sustentar. E Deus te protege até de você. E eu sei, isso dói. Dói ver alguém avançando enquanto você parece travado. Dói ver sim na vida dos outros e não na sua. Dói sentir que você está ficando para trás. Mas presta atenção. Deus não te atrasa. Deus te alinha. Às vezes,
a porta fecha para eliminar distrações. Ela corta relações frágeis. Ela encerra ciclos vazios. Ela remove o que te prendia ao mínimo. E quando o caminho limpa, você começa a ver o que antes estava escondido. Então, se uma porta fechou, não conclua rápido que Deus te rejeitou. Pergunta diferente: do que Deus está me livrando? O que eu não estou vendo? Que caminho novo Ele está abrindo enquanto eu olho para o antigo? Porque tem coisa que Deus prepara em silêncio. Enquanto você chora uma porta fechada, Deus pode estar construindo uma entrada que muda sua história. E é aqui que a gente fecha esse primeiro bloco com uma verdade que precisa ficar marcada. Nem todo não é perda. Às vezes é cuidado, às vezes é direção, às vezes é amor disfarçado. No próximo bloco, a gente vai entrar em algo ainda mais delicado: o silêncio. Porque tem momentos em que você não recebe dor, nem atraso, nem porta fechada. Você recebe algo pior na sensação: Deus quieto. E é nesse ponto que muita gente se quebra. Mas eu vou te mostrar por que o silêncio, muitas vezes, evita a destruição. Se essa mensagem está falando com você, comenta de novo: eu confio no propósito. E segura comigo, porque a continuação vai abrir seus olhos de um jeito que você talvez nunca tenha visto antes. Muitas vezes, depois da dor, vem algo ainda mais difícil de lidar: a sensação de que nada está acontecendo. Você ora, espera, pede direção, e tudo parece parado. O céu fica em silêncio. As respostas não chegam. Os sinais não aparecem. E o coração começa a se perguntar se foi esquecido. Mas existe um tipo de silêncio que não é ausência. É cuidado. O silêncio de Deus não é abandono. É contenção. É quando Ele segura você no lugar certo para impedir que você avance no momento errado. O silêncio evita decisões impulsivas, palavras que machucariam, escolhas que teriam consequências irreversíveis. A Bíblia diz em Salmos 37:7: descansa no Senhor e espera nele. Descansar não é desistir. Esperar não é fraqueza. É confiar mesmo quando não há explicação. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no impulso? Quantas vezes desejou voltar atrás depois de uma decisão apressada? O silêncio entra exatamente aí, como um freio invisível. Ele protege você de você mesmo. Existe um momento em que falar demais destrói. Agir demais destrói. Insistir demais destrói. E o silêncio chega como um escudo. Provérbios 17:27 nos lembra: o que possui conhecimento guarda as suas palavras. Deus guarda você no silêncio porque Ele sabe que, se você falasse agora, perderia algo precioso. Se reagisse agora, queimaria pontes. Se decidisse agora, se machucaria. E há também aquele silêncio que vem depois da oração mais sincera. Você orou com lágrimas, orou com o coração aberto, orou pedindo socorro, e nada mudou do lado de fora. Mas algo começou a mudar por dentro. Em João 13:7, Jesus diz: o que eu faço, você não entende agora, mas entenderá depois. O silêncio prepara você para ouvir o que ainda não suportaria receber. Às vezes, a resposta que você pede exige uma maturidade que ainda está sendo formada. O silêncio não nega. Ele prepara. E enquanto parece que nada acontece, Deus está reorganizando coisas que você nem imagina. Pessoas estão sendo alinhadas, caminhos estão sendo ajustados, situações estão sendo impedidas, livramentos estão acontecendo fora do seu campo de visão. O silêncio também ensina algo profundo. Nem toda batalha é sua. Há guerras que você vence ficando quieto. Há conflitos que se resolvem quando você não entra neles. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse calar não é submissão cega, é confiança. É entregar o controle, é dizer: eu não preciso vencer isso com minhas mãos. E quando o silêncio faz seu trabalho, algo começa a acontecer. A ansiedade diminui, o coração desacelera, a mente clareia. Você percebe que não precisa responder tudo, provar tudo, explicar tudo.
O silêncio devolve sua paz. Depois do silêncio, muitas vezes vem algo que dói ainda mais: a perda. Perdas nunca chegam avisando. Elas arrancam, cortam, esvaziam, e quando algo sai da sua vida de forma inesperada, a primeira sensação é de fracasso, de vazio, de abandono. Mas nem toda perda vem para destruir. Algumas vêm para impedir um desastre maior. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Livrar nem sempre é acrescentar. Às vezes é retirar. Existem perdas que são livramentos disfarçados, coisas que você segurava com força, mas que estavam te adoecendo. Pessoas que pareciam essenciais, mas estavam drenando sua energia. Caminhos que pareciam promissores, mas que levariam você a um esgotamento profundo. A perda interrompe ciclos que você não teria coragem de encerrar sozinho. Provérbios 3:6 nos ensina: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar, às vezes, significa tirar você de uma direção torta. A perda também abre espaço. E espaço dói. Mas é nesse espaço que algo novo pode nascer. Você não planta sementes em solo cheio de entulho. Algumas coisas precisam sair para que outras cresçam. E há perdas que salvam você de continuar insistindo em algo que já não tinha vida. Relações que só sobreviviam por apego. Planos que só continuavam por orgulho. Sonhos que já tinham expirado. Eclesiastes 3:6 diz que há tempo de guardar e tempo de lançar fora. A perda te ensina a soltar antes que você se perca tentando segurar. E quando a perda passa, algo curioso acontece. Você começa a respirar melhor. A paz volta aos poucos. A clareza aparece. O peso diminui. E você percebe que aquilo que saiu estava ocupando um espaço grande demais dentro de você. Joel 2:25 traz uma promessa poderosa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus não apenas remove, Ele restaura, mas restaura do jeito certo, no tempo certo, com maturidade. E então, depois da perda, vem o fim de ciclos. Fins doem porque parecem definitivos. Pessoas vão embora, projetos acabam, fases se encerram, e você fica olhando para o que sobrou, tentando entender onde tudo se quebrou. Mas alguns fins não vêm para encerrar sua história. Vêm para abrir espaço para algo que você ainda não consegue imaginar. Isaías 43:19 declara: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. O novo só aparece quando o velho realmente termina. Fins revelam verdades que você evitava, mostram o que não funcionava mais, exibem os excessos, expõem os apegos, e embora doa, limpam o terreno. O fim também evita que sua alma continue sendo esmagada por ciclos que já tinham vencido o prazo. Ele chega quando você não teria força para sair sozinho. Salmos 37:23-24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. O fim não te abandona, ele te reposiciona. E no meio desse encerramento, algo nasce: coragem. Coragem de recomeçar, coragem de fazer diferente, coragem de não repetir padrões. 2 Coríntios 5:17 afirma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Alguns recomeços só são possíveis depois de finais dolorosos. E enquanto você junta os pedaços, algo vai se reorganizando dentro de você. A fé se aprofunda, a visão amadurece, o coração se fortalece. O fim não é o inimigo. Ele é o ponto de partida do que ainda está por vir. Muitas vezes, depois da dor, vem algo ainda mais difícil de lidar. A sensação de que nada está acontecendo. Você ora, espera, pede direção, e tudo parece parado. O céu fica em silêncio. As respostas não chegam. Os sinais não aparecem. E o coração começa a se perguntar se foi esquecido. Mas existe um tipo de silêncio que não é ausência. É cuidado. O silêncio de Deus não é abandono. É contenção. É quando Ele segura você no lugar certo para impedir que você avance no momento errado. O silêncio evita decisões impulsivas, palavras que machucariam, escolhas que teriam consequências irreversíveis. A Bíblia diz em Salmos 37:7,
Descansa no Senhor e espera nele. Descansar não é desistir. Esperar não é fraqueza. É confiar mesmo quando não há explicação. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse no impulso? Quantas vezes desejou voltar atrás depois de uma decisão apressada? O silêncio entra exatamente aí, como um freio invisível. Ele protege você de você mesmo. Existe um momento em que falar demais destrói. Agir demais destrói. Insistir demais destrói. E o silêncio chega como um escudo. Provérbios 17:27 nos lembra: o que possui conhecimento guarda as suas palavras. Deus guarda você no silêncio porque Ele sabe que, se você falasse agora, perderia algo precioso. Se reagisse agora, queimaria pontes. Se decidisse agora, se machucaria. E há também aquele silêncio que vem depois da oração mais sincera. Você orou com lágrimas, orou com o coração aberto, orou pedindo socorro, e nada mudou do lado de fora. Mas algo começou a mudar por dentro. Em João 13:7, Jesus diz: o que eu faço, você não entende agora, mas entenderá depois. O silêncio prepara você para ouvir o que ainda não suportaria receber. Às vezes, a resposta que você pede exige uma maturidade que ainda está sendo formada. O silêncio não nega. Ele prepara. E enquanto parece que nada acontece, Deus está reorganizando coisas que você nem imagina. Pessoas estão sendo alinhadas, caminhos estão sendo ajustados, situações estão sendo impedidas, livramentos estão acontecendo fora do seu campo de visão. O silêncio também ensina algo profundo. Nem toda batalha é sua. Há guerras que você vence ficando quieto. Há conflitos que se resolvem quando você não entra neles. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse calar não é submissão cega, é confiança. É entregar o controle, é dizer: eu não preciso vencer isso com minhas mãos. E quando o silêncio faz seu trabalho, algo começa a acontecer. A ansiedade diminui, o coração desacelera, a mente clareia. Você percebe que não precisa responder tudo, provar tudo, explicar tudo. O silêncio devolve sua paz. Depois do silêncio, muitas vezes vem algo que dói ainda mais: a perda. Perdas nunca chegam avisando. Elas arrancam, cortam, esvaziam. E quando algo sai da sua vida de forma inesperada, a primeira sensação é de fracasso, de vazio, de abandono. Mas nem toda perda vem para destruir. Algumas vêm para impedir um desastre maior. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Livrar nem sempre é acrescentar. Às vezes é retirar. Existem perdas que são livramentos disfarçados. Coisas que você segurava com força, mas que estavam te adoecendo. Pessoas que pareciam essenciais, mas estavam drenando sua energia. Caminhos que pareciam promissores, mas que levariam você a um esgotamento profundo. A perda interrompe ciclos que você não teria coragem de encerrar sozinho. Provérbios 3:6 nos ensina: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Endireitar, às vezes, significa tirar você de uma direção torta. A perda também abre espaço. E espaço dói. Mas é nesse espaço que algo novo pode nascer. Você não planta sementes em solo cheio de entulho. Algumas coisas precisam sair para que outras cresçam. E há perdas que salvam você de continuar insistindo em algo que já não tinha vida. Relações que só sobreviviam por apego. Planos que só continuavam por orgulho. Sonhos que já tinham expirado. Eclesiastes 3:6 diz que há tempo de guardar e tempo de lançar fora. A perda te ensina a soltar antes que você se perca tentando segurar. E quando a perda passa, algo curioso acontece. Você começa a respirar melhor. A paz volta aos poucos. A clareza aparece. O peso diminui. E você percebe que aquilo que saiu estava ocupando um espaço grande demais dentro de você. Joel 2:25 traz uma promessa poderosa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos.
Deus não apenas remove, Ele restaura, mas restaura do jeito certo, no tempo certo, com maturidade. E então, depois da perda, vem o fim de ciclos. Fins doem porque parecem definitivos. Pessoas vão embora, projetos acabam, fases se encerram, e você fica olhando para o que sobrou, tentando entender onde tudo se quebrou. Mas alguns fins não vêm para encerrar sua história. Vêm para abrir espaço para algo que você ainda não consegue imaginar. Isaías 43:19 declara: Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. O novo só aparece quando o velho realmente termina. Fins revelam verdades que você evitava, mostram o que não funcionava mais, exibem os excessos, expõem os apegos, e embora doa, limpam o terreno. O fim também evita que sua alma continue sendo esmagada por ciclos que já tinham vencido o prazo. Ele chega quando você não teria força para sair sozinho. Salmos 37, 23, 24 diz: Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. O fim não te abandona, ele te reposiciona. E no meio desse encerramento, algo nasce: coragem. Coragem de recomeçar, coragem de fazer diferente, coragem de não repetir padrões. 2 Coríntios 5,17 afirma: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Alguns recomeços só são possíveis depois de finais dolorosos. E enquanto você junta os pedaços, algo vai se reorganizando dentro de você. A fé se aprofunda, a visão amadurece, o coração se fortalece. O fim não é o inimigo. Ele é o ponto de partida do que ainda está por vir. Há momentos em que a vida muda de direção sem pedir permissão. Você tinha um plano, um rumo definido, uma certeza interna de que era por ali. E de repente, algo acontece, e tudo sai do eixo. Um desvio inesperado. Uma mudança que você não pediu. Um caminho que se fecha enquanto o outro aparece sem aviso, sem... O desvio dói porque ele frustra expectativas. Ele quebra a sensação de controle. Ele faz você se sentir perdido por um tempo. Mas existe uma verdade que só se revela depois. Alguns desvios não te afastam do propósito. Eles te livram da ruína. Provérbios 16:9 nos lembra que o ser humano faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Dirigir nem sempre é conduzir em linha reta. Às vezes, é mudar o trajeto para impedir um desastre. Quantas vezes você já insistiu em algo que parecia certo, mas que mais tarde se revelou perigoso? Quantas vezes uma mudança inesperada te afastou de pessoas, ambientes ou decisões que teriam custado caro demais? O desvio interrompe caminhos que pareciam bons, mas que não sustentariam quem você está se tornando. Ele te tira de lugares onde sua fé enfraqueceria, sua paz seria roubada e sua identidade seria diluída. E existe um tipo de desvio ainda mais sutil, aquele que acontece dentro de você. Uma inquietação que surge, um incômodo que cresce, uma paz que some quando você pensa em seguir adiante. Esses sinais não são acaso, são alertas silenciosos. Em Atos 16, Paulo tenta seguir por duas direções diferentes e é impedido. Não porque suas intenções fossem ruins, mas porque o caminho não era o certo. O desvio salvou a missão. Depois do desvio, muitas vezes vem o cansaço. O cansaço não chega apenas quando você faz demais. Ele chega quando você insiste demais, quando carrega pesos que não são seus, quando tenta sustentar tudo sozinho, quando ignora limites emocionais, físicos e espirituais. O cansaço é um aviso, não uma falha. Jesus diz em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio começa quando você para, quando reconhece que não é infinito, que não foi criado para suportar tudo sem pausa. O cansaço chega para te impedir de quebrar onde não haveria conserto. Ele te faz parar antes da exaustão virar destruição, antes da sobrecarga virar amargura, antes da insistência virar autossabotagem. O cansaço também revela verdades internas. Ele mostra onde você está se cobrando demais, onde está tentando provar algo, onde está se anulando para manter estruturas que já não se sustentam. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as forças. Renovar força não é ganhar mais peso,
É aprender a soltar o que não deveria estar sendo carregado. E muitas vezes, depois do cansaço, vem o não. O não dói porque ele corta possibilidades. Ele fecha portas que você desejava atravessar. Ele desmonta sonhos que você já tinha imaginado completos. Mas alguns nãos salvam você de caminhos sem volta. Provérbios 16:25 alerta que há caminhos que parecem certos, mas conduzem à destruição. O não interrompe esses caminhos antes que você vá longe demais. Você só vê a oportunidade perdida. O propósito vê o impacto futuro. Você vê o agora. O propósito vê o depois. Quantos nãos você só entendeu anos depois? Quantas portas fechadas evitaram dores que você nunca precisou viver? Isaías 55 nos lembra que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. O não é ausência de cuidado, é excesso de cuidado. O não também ensina você a não confundir desejo com direção. Nem tudo que você quer te faz bem. Nem tudo que parece bom sustenta sua alma. O não limpa a rota. Ele te livra de aceitar menos por carência, de entrar em relações por medo da solidão, de aceitar oportunidades que diminuiriam sua identidade. E o mais importante, o não prepara você para o sim certo. Um sim que você conseguirá sustentar. Um sim que não roubará sua paz. Um sim que combinará com quem você se tornou no processo. Jeremias 29:11 afirma que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. O não faz parte dessa construção. Depois do desvio, do cansaço e do não, algo começa a se alinhar dentro de você. A pressa diminui, a ansiedade perde força, a clareza começa a surgir. Você percebe que não foi rejeitado, foi protegido e, sem perceber, você já não quer mais qualquer coisa. Você quer o que faz sentido, o que permanece, o que constrói. Você entende que o propósito não se revela apenas nos acertos, mas também nas interrupções. Não apenas nas portas abertas, mas nas fechadas. Não apenas nos movimentos, mas nas pausas. Tudo isso está te formando. Tudo isso está te guardando. Tudo isso está te conduzindo, mesmo quando você não entende. Há quedas que parecem o fim de tudo. Quando você cai, não é apenas o corpo que desce, é a alma que perde o chão. A confiança se rompe, a esperança enfraquece e a pergunta surge quase automaticamente: como eu cheguei aqui? A queda dói, porque ela expõe limites, revela fragilidades e desmonta a imagem de força que você tentou sustentar por tanto tempo. Mas existe uma verdade que só se revela depois do impacto. Algumas quedas não vêm para te destruir, vêm para te ensinar a levantar do jeito certo. Em Provérbios 24:16, está escrito que o justo pode cair várias vezes, mas sempre se levanta. A força não está em nunca cair, a força está em não permanecer no chão. A queda quebra ilusões perigosas. Ela impede que você continue subindo sem estrutura, sem raiz, sem maturidade. Enquanto tudo estava indo bem, você talvez não percebesse onde estava se apoiando. A queda revela se sua base era sólida ou frágil. E mesmo sendo dolorosa, essa revelação é misericórdia. Jesus fala sobre isso em Mateus 7, quando diz que a casa construída sobre a rocha permanece, mesmo quando os ventos vêm. A queda te mostra onde você estava construindo e te dá a chance de reconstruir no lugar certo. Depois da queda, muitas vezes vem a perda. A perda chega como um vazio. Algo sai da sua vida e deixa um espaço que parece impossível de preencher. Pode ser uma pessoa, um projeto, um sonho, uma fase inteira. A sensação inicial é de fracasso, abandono, injustiça. Mas nem toda perda é punição. Algumas perdas são livramentos profundos. João 15:2 diz que todo ramo que dá fruto é podado para que dê ainda mais fruto. A poda dói, mas não é abandono, é cuidado. A perda interrompe ciclos que estavam te esgotando. Ela impede que você continue investindo energia onde não havia mais vida. Ela te livra de construir o futuro sobre algo que não se sustentaria. Você pode até chorar pelo que foi embora, mas com o tempo percebe que aquilo não te levaria para onde você precisava chegar. A perda não levou algo de você. Ela devolveu espaço. Espaço para respirar, para crescer,
para se reencontrar. E então, quando você acha que já passou por tudo, o inesperado acontece. O inesperado não pede licença. Ele entra na sua história sem avisar e muda tudo. Um encontro, uma mudança, uma oportunidade, uma ruptura. No começo, parece bagunça. Mas o inesperado carrega uma precisão que você só entende depois. Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem o que você não planejou, o que você não entendeu e até o que você resistiu. O inesperado te tira do automático. Ele te leva para lugares que você nunca escolheria sozinho, mas que combinam perfeitamente com o seu destino. Ele conecta você com pessoas certas. Ele posiciona você no tempo certo, mesmo que pareça confuso no início. José não planejou ser vendido pelos irmãos, nem preso injustamente. Mas cada acontecimento inesperado o colocou exatamente no lugar onde ele precisava estar para viver o propósito completo. O inesperado não destruiu José. O inesperado o posicionou. E é assim que tudo começa a fazer sentido. Você percebe que a dor revelou caminhos, que o atraso te protegeu, que a porta fechada te guardou, que o silêncio evitou decisões destrutivas, que a perda impediu um desastre maior, que a queda te ensinou a levantar com maturidade, que o não limpou a rota, que o inesperado te colocou no lugar exato. Nada foi desperdício, nada foi aleatório, nada foi em vão. Isaías 46:10 diz que Deus anuncia o fim desde o começo. Ou seja, enquanto você enxergava fragmentos, ele via a história completa. Enquanto você tentava entender o agora, o propósito já estava alinhando o depois. Talvez hoje você ainda não consiga conectar todos os pontos. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Mas existe algo que você pode fazer agora. Confiar. Confiar não é entender tudo. Confiar é continuar mesmo sem ver o caminho completo. É acreditar que existe direção mesmo quando parece silêncio. É caminhar com fé quando a lógica falha. Hebreus 10:36 diz que é necessário perseverança para que, depois de cumprir a vontade de Deus, você alcance a promessa. A promessa não nasce no fim. Ela começa a ser construída no processo. E se você chegou até aqui, existe algo importante. Você não está ouvindo isso por acaso. Este vídeo não encontrou você por coincidência. Há um chamado silencioso acontecendo dentro de você. Um convite para parar de lutar contra o processo e começar a caminhar com ele. Você não está atrasado, não está perdido, não está esquecido. Você está sendo preparado. Talvez não do jeito que imaginou, talvez não no tempo que queria, mas exatamente do jeito que você precisa para permanecer quando chegar onde pediu para estar. Confie, mesmo quando não entender. Continue, mesmo quando doer. Persevere, mesmo quando parecer lento, porque o plano de Deus para você já está em ação. E nada, absolutamente nada, acontece fora desse propósito. Se essa mensagem falou com você, guarde isso no coração. O que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, amanhã será livramento. E o que hoje parece silêncio, amanhã será resposta. Siga em frente. O propósito está vivo. E ele está te conduzindo. E o que você sentiu enquanto ouvia essa mensagem não foi apenas emoção, foi direção. Quando Deus toca o coração, ele chama para uma decisão. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Isso não é apenas um clique, é um compromisso com a sua caminhada espiritual. Ative o sino para não perder nenhuma mensagem, porque cada vídeo aqui é preparado para fortalecer sua fé, sua visão e seu propósito. Escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Essa declaração é mais do que palavras, é um posicionamento espiritual. Quando você escreve, você confirma diante de si mesmo que escolhe confiar, mesmo sem entender tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que você seja o instrumento que Deus vai usar para alcançar um coração que está cansado, confuso ou à beira de desistir. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui ninguém anda sozinho.
Aqui nós aprendemos a enxergar propósito até nos dias difíceis, a confiar mesmo no silêncio e a permanecer firmes quando tudo parece incerto. Que Deus fortaleça sua fé, traga paz ao seu coração, clareza à sua mente e descanso à sua alma. Que você siga em frente com coragem, sabendo que existe direção, cuidado e amor em cada detalhe do seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Fique em paz e continue confiando.